Olá, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe em mais esse dia. Hoje eu quero refletir com você um pouco sobre alegria, entusiasmo, dedicação, fervor para servir ao Senhor. Vamos pensar um pouquinho sobre essas temáticas aqui, vamos refletir juntos. E nós faremos isso a partir do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 44. Capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus nos apresenta uma série de parábolas sobre o reino de Deus. E no versículo 44 nós temos aquela parábola que muitas vezes é intitulada como a parábola do tesouro oculto no campo. E diz assim o texto, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Essa parábola ela é interessante, porque tem uma outra parábola que vem logo a seguir, no versículo 45, que é sobre um homem que negocia e procura boas pérolas. Enquanto a do versículo 45, o homem ele tem interesse, ele busca, ele está dedicado em encontrar boas pérolas. Nessa parábola que nós lemos do tesouro oculto, não. Ela demonstra um homem que ele esbarra num tesouro oculto por acidente. O que revela esse aspecto do reino de Deus, que é o fato da graça vir ao nosso encontro. Às vezes a graça desperta em nós essa sede, nos faz começar a buscar o caminho, como é o caso da parábola seguinte, do negociante de pérolas. Mas nessa parábola, que é o objeto da nossa reflexão, não. Ele encontra um tesouro oculto. O tesouro estava ali e ele não estava procurando pelo tesouro, mas ele encontra. E é curioso a gente observar que no Evangelho segundo Mateus, o uso que é preponderante para se referir ao reino de Deus é se referir como o reino dos céus. Isso por quê? Porque Mateus, sendo um judeu e escrevendo para destinatários originalmente, que seriam judeus também, em razão dos judeus serem muito zelosos com o uso do nome de Deus, ele optou, de uma forma muito deliberada, em fazer uso da expressão reino dos céus. Por isso é que em Mateus você vê esse uso preponderante de reino dos céus, enquanto algumas passagens que são repetidas em Marcos e em Lucas, quando Mateus se refere a reino dos céus, você vai ler Marcos e Lucas, lá aparece reino de Deus. Porque esses dois outros evangelhos, por não serem destinados originalmente a um público judeu, eles não tinham então que se ater a essa resistência, Então eles usavam reino de Deus. Esclarecido isso, a gente pode voltar para a gente dar atenção ao texto. Olha só, o moço ele descobre aquele tesouro oculto. É isso que o texto fala. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E o que ele faz? Ele descobre, ele corre lá e esconde, não conta para ninguém. E faz o quê? Diz assim, e transbordante de alegria, olha o estado da alma desse moço diante daquilo que ele descobriu. Vende tudo que tem e compra aquele campo. E por que ele comprou o campo? Porque o campo valia muito? Não. O tesouro que estava escondido no campo é que valia muito. Valia mais do que tudo que ele tinha. O texto fala que ao descobrir o tesouro ele se alegrou. Ficou transbordante e tomou uma decisão na vida. Falou, isso que eu achei vale mais do que tudo que eu tenho. Vou vender tudo que eu tenho e vou comprar esse campo para que eu fique com o tesouro que está escondido nesse campo. A temática que nós separamos para a nossa reflexão tem a ver com isso, com alegria, com entusiasmo, com dedicação. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que a alegria desse moço, desse homem que descobriu esse tesouro, ela está diretamente ligada, ela é diretamente proporcional
a consciência que esse homem tinha do valor do tesouro que ele achou. Essa é a razão da alegria, do entusiasmo. Essa é a razão pela qual ele está disposto a vender tudo que ele tem e comprar aquele campo. Porque ele não quer ficar sem aquele tesouro. O que nos leva a refletir, meu irmão e minha irmã, que talvez, muito provavelmente, com quase toda certeza, a falta de entusiasmo, de alegria, de fervor e disposição que você pode estar manifestando ou não manifestando, né? Essa alegria que não aparece, esse entusiasmo que não aparece, esse fervor que não aparece, pode ser justamente porque você não compreendeu ou se esqueceu do tesouro que te foi ofertado e oferecido graciosamente na pessoa de Cristo. Isso ocorre, irmãos, às vezes a gente se esquece. Lembra-te aí do teu primeiro amor. Lembra-te como eram os teus primeiros dias de caminhada na fé. Quando de fato você, tendo sido alcançado pela graça, os olhos ficaram abertos, você pôde contemplar a salvação. Como que era aqueles primeiros dias? Aquelas primeiras semanas, aqueles primeiros meses? Como que teu coração palpitava e sentia gozo e alegria na comunhão, na reunião de oração, no tempo de leitura da palavra? Você se lembra? Você lembra disso? Se lembra como que você era entusiasmado? E hoje, como que você está? É muito comum no meio cristão evangélico, quando a pessoa se converte e começa a demonstrar essa alegria, esse entusiasmo, esse fervor, os crentes mais velhos, mais maduros, pelo menos pensam que são, eles olham para esse novo convertido e dizem: isso é fogo do primeiro amor, é entusiasmo do primeiro amor. Quando ele ficar mais maduro, isso passa. Irmãos, você percebeu que é muito comum isso acontecer no nosso meio. E o que essa declaração revela? Revela uma compreensão equivocada, extremamente maléfica para a espiritualidade, que ligou, que uniu, que conectou, que vinculou maturidade com a perda do fervor, com a perda do zelo tão característico dos primeiros passos, dos primeiros dias na fé. Parece que ser maduro é não ter mais isso. Mas pelo contrário, irmãos, a maturidade na fé, o que ela tem que fazer é aumentar o zelo, aumentar o fervor, aumentar a alegria. Porque quanto mais a gente amadurece, mais profunda tem que ser a nossa percepção do quão pecadores nós somos e do quanto Deus nos amou. E de quanto é preciosa e ao mesmo tempo maravilhosa essa nova vida em Cristo. O valor da reconciliação, o preço que foi pago para que pudéssemos ter paz com Deus e nos relacionarmos com Ele dessa forma, de família, onde Ele é nosso Pai e nós somos filhos, e o Espírito que em nós habita clama: Abba, Pai, como diz Paulo escrevendo aos Romanos. Irmãos, maturidade tem que aumentar o zelo, o fervor e a alegria, e não diminuí-los, ou muito menos esfriá-los. E aí nós chegamos no ponto crucial da nossa reflexão. Como que está o teu entusiasmo, a tua disposição, a tua alegria para andar nos caminhos da fé, para andar no Evangelho, meu irmão e minha irmã? Esses tempos de quarentena são tempos importantes, eles servem de termômetro. Como é que tem sido o seu tempo devocional? Eu já fiz esse questionamento em uma das nossas devocionais anteriores, estou voltando a fazê-lo agora. Como é que tem sido a tua disciplina pessoal para se conectar
né? Ainda que online com os demais irmãos, para estar junto com eles, nos momentos de estudo bíblico, de culto. Você preza por isso mesmo, isso é importante, você separe isso na agenda. Do mesmo jeito que você fica preocupado às vezes para assistir alguma programação na TV, um filme que você gosta, um jogo, uma final de campeonato, que você até coloca o despertador do celular para poder tocar, para que você não se atrase. Você faz as mesmas coisas na hora de você estar junto com esses exercícios devocionais. Você se programa, você não quer perder nem um minuto, você quer chegar mais cedo, você bota o relógio para despertar. Ou de vez em quando você lembra que você participa. Se é de vez em quando você lembra, por que é assim? Por quê? Não deveria ser assim de forma alguma. Não pode ser assim de forma alguma. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro oculto no campo e, tendo-o encontrado, o escondeu. E depois, com alegria, foi, pegou tudo que tinha, vendeu e voltou e comprou o campo para si. Porque não podia ficar sem aquele tesouro. E a grande pergunta é, você vive dia após dia como quem não pode ficar sem esse tesouro? Como quem abraçou esse tesouro e não quer perder, e não quer ficar sem ele, e não quer deixar de desfrutar o máximo possível dele? Essa tem que ser a postura do meu coração e do teu coração. Mesmo sabendo que é a graça de Deus quem nos sustenta, que foi Deus quem nos escolheu, quem nos amou, que nos atraiu para Ele mesmo, a nossa postura tem que ser de se agarrar nele e de querer desfrutar dessa intimidade, porque foi para isso que Ele nos chamou. Esse é o nosso chamado para uma vida daqueles que foram reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. E uma vida que tem que ser experimentada em abundância, que é isso que a palavra diz. Então eu quero te desafiar ao final dessa reflexão, que você faça uma reflexão na tua vida agora. Que você reveja aí como tem sido o teu comportamento, se de fato você tem vivido de forma semelhante a esse homem que achou esse tesouro no campo. Se você não tem vivido assim, tem uma coisa errada. E muito errada. Que o Senhor te abençoe, que Deus te dê percepção do que está no teu coração, te ajude a enxergar com clareza, que Deus te dê um arrependimento daquilo que você precisa se arrepender na presença dEle, e que Deus também incline o teu coração para que você assuma posturas e compromissos corretos e necessários na presença dEle, e que o Espírito Santo te quebrante e inunde o teu coração de alegria, para que você sirva o Senhor com alegria, com fervor e com muita disposição. Ore, reflita sobre essas palavras na presença do Senhor, e depois de orar eu te sugiro que escute aquela música antiga, né, do Carlinhos Félix junto com o Rebanhão, que é Primeiro Amor. E que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Amém.